Recebemos ainda a visita do nosso amigo Fiorello Agostini. Ele vem falar sobre a sociedade do pensamento livre. Pelo jeito já existe uma participação muito grande de pessoas de diversas áreas e é um espaço onde realmente pode-se, pelo menos, conversar, né? Buscar a condição de uma vida, de uma qualidade melhor de vida. Então são diversos profissionais, pensamentos diversificados, o próprio nome a gente já vê, né? Pensamento livre. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa sociedade que também tem seus encontros aqui em Balneário Camboriú. Olha, cada vez mais a gente percebe que existe uma movimentação muito linda do ser humano, uma necessidade de mudança, de aprendizado. E a gente vê em diversas situações, o nosso país mesmo, como diz o padre Pedro há pouco, está se movimentando, reclamando, indo às ruas, buscando também a fé, a orientação através de Jesus Cristo. Mas olha, gente, eu posso dizer que em diversas instâncias e faixas etárias diferenciadas, isso vem acontecendo. Um exemplo disso é um bate-papo que a gente vai ter agora com o nosso amigo Fiorello Agostini, que está aqui no meu lado, e ele que vem falar sobre a sociedade do pensamento livre, que também vem com esse foco de melhoria, de qualidade de vida. Seja bem-vindo ao nosso programa, Fiorello. Gente, esse homem entende tudo de peixe, tudo de aquário. Os mais lindos aquários que vocês veem nessa cidade, pode ter certeza que é da empresa dele. Obrigado. Eu conheço o trabalho de vocês e é realmente sensacional. Obrigado, velho. E ele, você veja, com o trabalho dele mais do que estabelecido, tanto aqui em Balneário quanto em Lages. Lages há 30 anos já. Imagina, quer dizer, trabalho para o homem não falta, né? A coisa existe, é boa, de qualidade, perfeito, reconhecido, ponto. Ele podia ficar só por aí, não podia? Ficar aí cuidando da empresa, cuidando dos filhos, dos netos, da família, mas não. Tem uma ideia, vamos nos unir, vamos melhorar a nossa vida. E acabou se tornando o idealizador mesmo da sociedade do pensamento livre, que ele vai explicar para a gente agora como funciona, de que forma que a gente pode participar e realmente qual é o grande objetivo. É um históricozinho bem rápido, assim, para que as pessoas possam ter um entendimento, né? A gente se encontrava com uma turma de amigos no final de tarde para bater papo sobre a vida e coisas que são pertinentes à vida, né? E alguns espiritualistas, cristãos, um ateu também no meio dessa turma. De tudo um pouco. Eu me denomino beligerante em relação à fé e eu pratiquei a meditação durante longos anos da minha vida. E num determinado momento me deparei com a introspecção e comecei a ter uma identidade melhor com ela, porque eu penso que a introspecção é algo muito próximo do ser, não é? Que a introspecção, simplificando, é uma análise que você faz do que você pensa e do que você sente, não é? Eu fui praticando esse exercício e, na medida que fui praticando, fui me situando, não é? E comecei a dividir isso com esses amigos. E o pessoal se propôs a uma prática primeiro informal. Então, nós fazíamos encontros informais na casa de um, na casa de outro e tal. E houve uma modificação para melhor em relação a essas pessoas, que chamou a atenção de outras pessoas, que queriam saber o que a gente estava fazendo, o que a gente vinha praticando, como era isso, né? E na medida que se somou um número maior de pessoas, a gente resolveu, então, oficializar a sociedade, criar o que nós chamamos de encontro formal, né? Nós começamos quase que simultaneamente em Balneário e Lages, que é onde a gente tem encontro já desde maio do ano passado, desde o dia 19 de maio do ano passado. E aí, o grande cerne da sociedade é a introspecção, né? Porque todo ser é introspectivo. Na medida que as pessoas estão me ouvindo agora, elas estão ouvindo e fazendo uma análise até que ponto isso tem sentido para ela, até que ponto isso tem utilidade para ela. Isso é introspecção. Quer dizer, quando você pensa e conjuga, qual é a serventia que isso vai ter para ti, na tua vida, isto é introspecção. Então, todo ser é introspectivo na sua essência. Mesmo quando você lê um livro, né, eu diria que a introspecção é algo intrínseco no ser. Aí você poderia dizer assim, bom, então não existe nada de novo nisso. Existe. Nós descobrimos o que nós chamamos de introspecção disciplinada, que é um momento que a gente faz um exercício, que você fecha os olhos e não direciona o pensamento. Você deixa que o pensamento flua, você fica ali por um tempo de 5 a 10 minutos, posteriormente, você abre os olhos e faz uma análise do que pensou. Qual é a utilidade disso para mim? De que forma eu vou usar isso na minha vida, né? E é interessante que, de certa forma, isso vai situando a gente no ser, né? Interessante. Oi? Interessante.
É uma meditação mesmo, né? É um tipo de meditação. De certa forma, ela tem uma diferença, Vera, porque a meditação ela pressupõe um esvaziar a mente. Certo. E ela pressupõe também, quase todo tipo de meditação oriental e tal, ela pressupõe uma junção de um ser fiorello com um ser fiorello espiritual que supostamente possa existir, ou uma junção de um ser superior, no caso um Deus que você venha a acreditar. A introspecção não, ela é mais racional. Porque ela parte do suposto assim, de fazer uma análise do que eu penso, o que flui na minha mente, qual é a identidade real que isso tem comigo. Né? Então, é uma análise da minha ação cotidiana, né? E o resultado desta análise, quer dizer, o que isso me causa? Isso me fez feliz, por quê? Isso me faz mal, por quê? A introspecção é exatamente isso, é tentar situar-se. Né? A gente costuma dizer que a introspecção, a grosso modo, é um retorno ao ser. Ou seja, a gente busca soluções fora, através da religião, tudo é válido. A gente faz uma enorme viagem em nosso entorno, a introspecção é um voltar-se. Ou seja, é buscar a minha real identidade. Né? O que eu estou pensando, onde eu estou, está sendo bom, até onde está sendo ruim. Exatamente. Que às vezes a gente vive mesmo no automático, né? É verdade, a gente entra num ritmo, num automático na vida. E às vezes não consegue superar algumas situações. Interessante vocês conseguirem isso num grupo de amigos, que não podiam só ficar lá nas piadas, nas brincadeiras, naqueles encontros tão gostosos, né, que acontecem entre os amigos. E vocês se aprofundaram. Foi praticamente um período de terapia em grupo, pode-se dizer? Exatamente. Aprendendo, inclusive, com a experiência do outro, é isso? Exatamente. Com isso, surgiu, então, essa Sociedade do Pensamento Livre, que, na verdade, vocês têm um encontro, então, oficial. Esse encontro oficial também acontece em Balneário Camboriú? Acontece em Balneário às quarta-feira, na rua 3300, esquina com a 3208, melhor dizendo. Quarta-feira, 20 horas, rua 3300, esquina com a 3208. Ali tem empresário, tem estudante, tem gente de... Todos os segmentos da sociedade. Né? A gente costuma dizer que a introspecção ela pode ser utilizada para tudo, para acentuar a tua fé, para resolver teus problemas financeiros, para resolver tuas demandas, sejam elas quais forem. E esse grupo, que antes era só de amigos, hoje tem amigos, colegas, conhecidos, pessoas que vão entrando a todo momento, Sim, sem dúvida, sem dúvida. O pessoal tem procurado bastante, a gente está muito satisfeito com... Foi através dessa Sociedade do Pensamento Livre, então, que surgiu essa questão de um encontro que vocês vão desenvolver agora aqui no Governador Celso Ramos, né? O TEALI, é isso mesmo? Exato. O TEALI é um treinamento empresarial ao ar livre introspectivo. É a questão do superar-se, situar-se e superar-se, quer dizer. Então, nós vamos falar muito da introspecção criativa, da introspecção compreensiva, né? A introspecção criativa é aquela que libera insights, quer dizer, eu preciso de novas soluções, eu preciso criar novos elementos na minha empresa, na minha prestação de serviço, etc. Então, a gente vai treinar exatamente isso. Como fazer isso, como se superar através do uso da introspecção. Né? Maravilha. Vão ser 10 horas de treinamento, né, nesses 2 dias, no Resort Água de Palmas, em Governador Celso Ramos, 17 e 18 de Então, aí são apresentadas experiências técnicas mesmo, né? Exato. Para poder mudar, fazer alguma alteração em algum segmento, como, por exemplo, na área profissional, né? Exatamente. E que é o que hoje a gente sabe que recebe grande parte da nossa preocupação, da nossa visão, inclusive da nossa necessidade, né? É uma necessidade básica a gente ter o nosso trabalho, né? Sem dúvida. Que maravilha. Esse encontro vai ser... 17 e 18 de agosto. 17 e 18 de agosto. Exato. Quem está assistindo ainda tem oportunidade de participar? Tem tempo até o final do mês. Acho que tem um telefone aqui, né? Tem um telefone embaixo. Né? Deixa eu ver por o óculos. Isso aqui está sério. Ô, Fiorello, que interessante esse projeto. Agora, e sobre livros? Diz que vocês estão criando livros também, está para ser lançado? Os livros, na verdade, já estão na fase final, agora a arte final da capa, diagramação. Então, um dos livros fundamenta a sociedade, explica para que ela existe, como ela surgiu, etc. Né, qual é os princípios que nos motivam e assim por diante. E o outro livro é dedicado única e exclusivamente aos métodos introspectivos daí, né? 8424, é 47 o telefone, nós temos aqui o 8424-4018. 8424-4018 é o telefone para você ter maiores informações, então, sobre o TEALI, que é esse encontro que vão realizar em Águas de Palmas, na cidade de Governador Celso Ramos agora, em agosto, né?
Exato. E também para você ter maiores informações sobre a Sociedade do Pensamento Livre, que se encontra todas as quartas-feiras. Todas as quartas-feiras aqui em Balneário e em Lages aos sábados às 20 horas, na Avenida Belisário Ramos, 5194. E nesse bate-papo nosso, você traz então para a gente pelo menos essa atenção com os nossos pensamentos. A gente pode começar a observar os nossos pensamentos, isso diariamente, isso faz bem, está fazendo bem ao grupo de vocês. Sem dúvida. A gente costuma dizer que uma coisa muito comum na atualidade é a ansiedade. Né? Certo. E se você se perguntasse, mas por que decorre do que a ansiedade? A ansiedade é a sensação de ausência, ou seja, me falta alguma coisa, eu não sei exatamente o que. Isso acontece, então, né? isso me deixa sempre em busca de algo que não sei exatamente o que é. A gente costuma dizer que essa ansiedade decorre do não se situar-se. E a introspecção é exatamente esse tempo de interiorização para você se situar um pouco, sabe? Para parar um pouco com tudo e pensar. Né? Pensar sobre você. Quer dizer, por que faço isso? O que me motiva a fazer isso? Por que ajo dessa forma? Né? São esses questionamentos. E isso, de certa forma, na medida que você vai se situando, você diminui o teu grau de ansiedade. Para dar um exemplo prático, por exemplo, em relação à alimentação. Né? A gente já tem algumas pessoas que perderam peso, eu inclusive já perdi 6 quilos. Uma técnica simples, quer dizer, não é uma dieta alimentar nem nada. Não. É você estar introspectivo no momento que se alimenta. O que é isso? É pensar no que está fazendo. Sabe? Eu comi agora um pedaço do bife, então degusta o bife, pensa no bife. Consequentemente, você come menos, você tem um prazer maior no momento de se alimentar e tem uma despesa menor no supermercado. Né? Então, esse resultado prático já foi observado em algumas pessoas. Funciona. Né? Funciona. Vou começar a prestar mais atenção na minha comida. É isso aí, porque às vezes a gente está comendo aqui e pode até, delícia, mas já muda o assunto, já tá fazendo outra coisa, verdade. Pensando no que tem que fazer, discutindo alguma outra situação. Olha, Fiorello, fiquei bem animada em conhecer melhor aí a Sociedade do Pensamento Livre. Sucesso para vocês. Obrigada pelo convite, né? Muito obrigado. Quem quiser, eu recebi aqui alguns links até interessantes, que vocês já tiveram participando de outras entrevistas, né? Sim. Tem no YouTube algumas situações. Procure, se informe. E, aliás, através do telefone 47-8424-4018, você pode ter um entendimento melhor de todo esse trabalho. E o bacana é dos resultados realmente que vêm sendo apresentados. Até uma próxima oportunidade, viu? Muito obrigado, Vera. Eu vou pensar mais nas coisas, Fiorello. Pode deixar que vou. Vou começar a fazer esse exercício e depois eu te conto. Tá, ok. Intervalo, gente. Voltamos já já. They don't understand.